Ludismo, trade unions e cartismo. As questões econômicas e sociais na Inglaterra, a relação entre os burgueses e os operários, você vai ver neste vídeo. Fala galera, Toby na área com mais um vídeo para o canal. No vídeo número 1 dessa playlist vimos o que foi a Revolução Industrial, como ela surgiu e por que ela aconteceu na Inglaterra. Então se você ainda não assistiu, vai lá e confere, porque o vídeo número 1 é um pré-requisito para entender esse aqui. E para você já ir fortalecendo o canal, se inscreve se você não for inscrito, e para você não perder nenhum vídeo, badala o sininho aí das notificações. E se você quiser disputar um iPhone novinho, torne-se um membro nota 10 do canal por apenas R$ 7,99 e participe das nossas lives exclusivas com Kahoot sobre os vídeos que eu posto aqui no canal. Lembrando que não é sorteio, nada a ver com isso, é uma disputa, só depende de você. Ficou em primeiro no Kahoot, eu mando para sua casa um iPhone novinho, zero, lacrado na caixa. E aí, vai dar mole e vai ficar fora dessa? Então clica no botão azul aqui embaixo e torne-se um membro nota 10. Com o início da Revolução Industrial, um abismo social se abriu entre a nova classe dominante, os burgueses, que passaram a ser os donos dos meios de produção, e os operários, que vendiam a sua força de trabalho em troca de um salário. Esse abismo gerou muitas revoltas, prisões e até mesmo mortes. Mas por que rolou tanta treta entre esses dois grupos? A Revolução Industrial também foi o início de uma nova forma de capitalismo, o capitalismo industrial. A partir desse momento, os donos dos meios de produção, os burgueses, passaram a buscar de todas as formas possíveis uma maneira de obter lucros cada vez maiores. Mas você sabe aí o que significa lucro? Diferente do que muitos pensam, lucro não é apenas o dinheiro que você ganha na venda de um produto. Na verdade, o lucro é a diferença do custo de produção de um determinado produto e o valor pelo qual esse produto foi vendido. Vou te dar um exemplo para facilitar, hein? Para produzir um sapato, o dono da indústria gasta com matéria-prima, energia, transporte, aluguel, mão de obra, impostos, entre várias outras coisas. Esse conjunto de gastos são chamados de custo de produção. Vamos imaginar que o custo de produção de um par de sapato é de R$50 e que esse sapato foi vendido para o consumidor por R$100. Sendo assim, se pegarmos o valor final pelo qual o sapato foi vendido e subtrairmos o custo de produção, podemos afirmar que o lucro do patrão, o dono da indústria, foi de R$50. Deu para entender? Agora perceba que se o objetivo do patrão é ampliar o seu lucro, como é que ele pode fazer isso? Existem duas formas. A primeira é vender o produto mais caro, mas isso gera um problema. Com um produto mais caro, menos pessoas irão comprar. Sendo assim, a receita final do patrão pode até diminuir. Então, qual é a segunda opção? A opção é reduzir o custo de produção. E uma das formas mais eficientes de fazer isso é pagar salários sempre muito baixos aos operários. Essa é justamente a principal fonte de conflito entre os burgueses, que queriam pagar sempre o menor valor pela mão de obra, e os operários, que, claro, estão sempre lutando por salários mais dignos. Outro grave problema eram as condições degradantes dos locais de trabalho, que juntamente com a falta de direitos trabalhistas faziam com que a vida de um operário dos séculos 18 e 19 fosse quase tão ruim quanto a de um escravo. Para você entender melhor, vamos detalhar todos esses problemas. Os baixos salários. Para você ter uma noção, o salário de um operário não era suficiente nem para pagar as necessidades básicas do trabalhador e sua família, como aluguel, alimentação, roupas, lazer, então nem pensar. Isso obrigava outros membros da família, como as mulheres e as crianças, a também trabalharem nas indústrias. Sim, eu disse crianças. Na Inglaterra era normal crianças a partir de 5 anos já estarem trabalhando nas indústrias. E por mais bizarro e cruel que isso possa parecer, as crianças trabalhavam muitas vezes nas áreas mais perigosas das indústrias, uma vez que pelo seu pequeno tamanho elas poderiam entrar em locais apertados para fazer reparos em máquinas. A mão de obra feminina e infantil em muitos casos era preferível à dos homens, pois os salários pagos eram ainda mais baixos. Em média, as mulheres e as crianças recebiam 1/3 do valor pago aos trabalhadores do sexo masculino. Condições degradantes dos locais de trabalho. Além de receber baixos salários, os locais de trabalho, as indústrias, eram totalmente desumanos. As indústrias eram muito quentes no verão e muito frias no inverno. Eram ambientes muito escuros, com
com pouca ventilação, o que frequentemente gerava doenças respiratórias nos trabalhadores. As pausas para descanso eram sempre muito curtas. Os movimentos repetitivos feitos pelos operários geravam lesões nas articulações, causando muita dor. Muitos operários sofriam graves acidentes de trabalho, mutilações eram muito comuns. E somando tudo isso, ainda havia as longas jornadas de trabalho que podiam chegar até 16 horas diárias. Falta de direitos. Todos os fatos já apresentados demonstram que os trabalhadores durante muito tempo não tiveram direitos trabalhistas que garantissem melhores condições de trabalho e de vida. A falta de direitos era a consequência da ausência de representatividade política, uma vez que os trabalhadores eram proibidos de votar e principalmente de se candidatarem ao parlamento. Sendo assim, todas as leis que eram aprovadas no parlamento inglês eram criadas visando favorecer aos burgueses. Devido a toda essa situação degradante, é até natural se imaginar que em algum momento os trabalhadores iriam se revoltar contra os seus patrões. E foi exatamente isso que ocorreu a partir do século XIX, com o ludismo, os sindicatos ou trade unions e o cartismo, o ludismo. Tendo início em 1810, o ludismo foi um movimento de operários que atribuíam o desemprego, os baixos salários e as péssimas condições de vida à substituição da mão de obra humana pelas máquinas. Sendo assim, grupos radicais de trabalhadores invadiam as indústrias e destruíam as máquinas. Alguns ludistas, como eram chamados, chegaram a alegar que as máquinas eram demoníacas e por isso deveriam ser destruídas. O nome ludismo veio do suposto líder do movimento, o operário Ned Ludd. Historiadores ainda divergem se esse operário de fato existiu. Contudo, o movimento que levava o seu nome era bem real. O ludismo foi violentamente reprimido pelo governo. Muitos operários foram presos, torturados e até assassinados pelo Estado, enquanto outros foram exilados, ou seja, expulsos da Inglaterra e enviados para colônias britânicas. Os sindicatos. Conhecidos como trade unions, que nada mais é que a tradução da palavra sindicato para a língua inglesa, os sindicatos foram criados para fornecer auxílio aos trabalhadores e aos seus familiares. Em uma época de ausência de direitos, os operários buscavam se organizar para se proteger e reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Essas reivindicações eram feitas principalmente através das paralisações e das greves. Muitos direitos previstos atualmente em legislações trabalhistas em vários países do mundo, como salário mínimo, férias, descanso remunerado, aposentadoria, entre vários outros, são conquistas que tiveram início com as reivindicações desses sindicatos. O cartismo. Outro famoso movimento operário do século XIX foi o cartismo. O nome do movimento é baseado na Carta do Povo, um documento enviado ao parlamento inglês em 1838. Nesse documento, os trabalhadores faziam 6 exigências. São elas: sufrágio universal masculino. Isso significa que os operários queriam o voto livre para todos os homens, independente da renda ou do patrimônio. O direito de operários poderem ser candidatos e eleitos para o parlamento. O voto secreto. Eleições legislativas anuais. Igualdade entre os distritos eleitorais. Isso significa que todos os distritos eleitorais, que geralmente são os bairros das cidades, teriam o mesmo valor eleitoral, independente de ser um distrito eleitoral rico ou pobre. O pagamento de um salário aos parlamentares. Vixe, foi aí então que começou a mamata. Nada a ver, esse ponto era muito importante. Pensa comigo, se os deputados não recebessem um salário, eles teriam que ter um trabalho para poder se sustentar, correto? Logo, ele não vai ter muito tempo para poder se dedicar ao mandato de parlamentar. Dessa forma, basicamente só pessoas que já são muito ricas poderiam atuar como deputados sem receber um salário, já que pelo fato de serem ricas, elas poderiam abrir mão do salário. Entendeu? Todos esses conflitos motivaram o surgimento de uma nova filosofia social e econômica, o socialismo e suas diferentes vertentes. Aqui no canal tem um vídeo super completo sobre os tipos de socialismo e o comunismo. Vou deixar o link aqui na descrição. E aí, gostou dessa aula? Então não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e principalmente compartilhar o vídeo com seus colegas lá no grupo de WhatsApp da sua escola. Um beijão do Toby e se liga que o vídeo número 3 já tá chegando aí.